Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. A corrida de rua ganha cada vez mais adeptos. O esporte agrada públicos que buscam diferentes resultados. Se você é um deles, antes de calçar o tênis e sair por aí dando suas passadas, vale a pena assistir o Vida e Saúde desta semana. Nós vamos trazer dicas de especialistas para ajudar você a se preparar corretamente e ainda melhorar o seu rendimento. Tire as suas dúvidas com relação à alimentação para quem pratica atividade de corrida. O que comer antes e depois do treino? Mas cuidado, o exercício físico pode servir como um gatilho para a manifestação de alguma doença cardíaca silenciosa. E você sabe qual é o seu tipo de pisada? Saiba que a sua pisada pode indicar qual o tênis ideal para a prática do esporte. Não saia daí, o Vida e Saúde já começou! Correr virou mesmo uma tendência nacional. Aqui em Fortaleza, vários grupos se formaram na cidade com o objetivo de correr. A nossa equipe de reportagem acompanhou um destes grupos. Formado por aproximadamente 60 pessoas, o grupo se reúne 3 vezes por semana para realizar a atividade. Além de um corpo sarado, as pessoas estão buscando bem-estar de forma muito profissional e com acompanhamento. Elas aderiram às chamadas assessorias de corrida. Acompanhe. Passos firmes, suor no rosto e sensação de superação. É assim que muita gente passa algumas horas do dia. A corrida envolve praticamente todos os músculos do corpo. Atua também na queima de gorduras e no aumento da massa muscular. Pádua Magalhães, antes de conhecer a atividade, levava uma vida sedentária e já pesou 12 quilos a mais do que seu peso hoje. Começou a correr há 9 anos e conta que a atividade foi uma ótima aliada para começar uma vida mais saudável. E já estava com pressão arterial alterada, sobrepeso, estava 12 quilos acima do meu peso. Então, em busca dessa melhoria, dessa qualidade, dessa condição física, essa saúde melhor, eu optei pela corrida. Consegui atingir meu objetivo, continuo treinando, já participei de várias provas aqui no Brasil e fora. E hoje eu não consigo realmente conduzir minha vida sem atividade física, principalmente a corrida. Vivian começou a correr há 2 anos e conta que já sente os benefícios. Com certeza a redução de estresse, porque por mais que as pessoas digam que a corrida é um exercício solitário, etc., não é, né? Principalmente quando você corre numa assessoria. Você tem amigos, você tem companheiros que sempre lhe colocam para frente, sempre lhe motivam, sempre tem alguém em você se espelhar. Então, realmente, assim, é algo engrandecedor. O educador físico Eduardo Parente trabalha em uma assessoria esportiva. 2 profissionais de educação física, consultores, nutricionistas e fisioterapeutas trabalham ajudando cerca de 56 pessoas a realizar a atividade de forma correta. Ele dá algumas dicas para quem pretende começar a correr. Bom, você que está pretendendo correr agora, eu acho que a melhor forma seria primeiro você procurar um profissional de educação física, seja numa academia, seja numa assessoria esportiva, para que a gente possa lhe encaminhar para um trajeto mais curto, e com mais segurança. Eu digo mais curto porque às vezes as pessoas investem bastante, compram o melhor tênis, ou compram um tênis muito pesado, ou então vai procurar fazer um treinamento num terreno não adequado, numa intensidade não adequada, e isso só vai acarretar problemas que você vai perder tempo podendo encurtá-lo para ter um resultado mais rápido. E quem pratica sabe da importância de ter um acompanhamento. Esse acompanhamento profissional é muito importante, até para que você saiba estabelecer o próprio limite, na atividade física. A corrida não é simplesmente colocar um tênis e correr, Você tem que realmente ter esse aparato todo para poder não se prejudicar, entendeu? Então tem que ter essa ajudinha aí. E no final do treino é só alegria. E a gente começa o nosso bate-papo com o médico do esporte,
e da Seleção Brasileira de Futsal, especialista em medicina do esporte e autor do livro Corrida de Rua, Fisiologia, Treinamento e Lesões, Mauro Fusic. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, muito obrigado, Alexandre. Doutor, na sua avaliação e para orientar os nossos telespectadores, qual é o que deve ser o primeiro passo para aquela pessoa que está meio sedentária e que quer aderir à corrida como modalidade esportiva? A corrida é uma atividade física considerada de moderada a alta intensidade. Consequentemente, isso vai gerar uma demanda física grande e uma pessoa sedentária, ela está adaptada, o seu corpo fisiologicamente está adaptado para uma demanda física pequena. E no momento em que ela passa a exercitar-se de uma maneira mais intensa, ela precisa passar por uma avaliação médica, de um cardiologista, de um médico do esporte, e depois ser seguido por uma assessoria, por um profissional da educação física que possa aí orientar a questão dos treinamentos em si. A gente viu aí na reportagem que as pessoas muitas vezes aderem à corrida por várias razões, alguns para perder peso, outros para aliviar o estresse. Mas, afinal, quais são os maiores benefícios, assim, que praticamente todos os corredores, aqueles que aderem à modalidade, acabam tendo com a prática da atividade, doutor? A atividade física da corrida, ela tem um alto gasto calórico, então, dos maiores, até considerando ou comparando com as outras modalidades. Consequentemente, o benefício em relação à perda de peso é muito significativo. E hoje em dia, as pessoas realmente estão procurando isso. Até porque, se primitivamente nós corríamos atrás de caça para animais, etc., hoje em dia a gente não precisa mais correr e a corrida passou a ser um lazer, uma atividade física, uma atividade esportiva. Os benefícios maiores são em relação ao peso e, por consequência, depois vem os benefícios sobre a pressão arterial, que foi citada inclusive na matéria, a questão do estresse, tem até uma situação que a gente chama de euforia do maratonista. Tem um determinado momento da corrida que são liberadas endorfinas e essas endorfinas dão uma sensação extrema de prazer. Então as pessoas estão correndo, às vezes sob uma situação de cansaço físico, mas que estão satisfeitas por estarem praticando aquela modalidade. Perfeito. E existem contraindicações? Há pacientes que lhe procuram, por exemplo, e que desejam aderir à corrida, mas tem alguma limitação que o impossibilita? A corrida tem uma característica muito forte, que é a questão dos impactos, né? Só para você ter uma ideia, quando nós corremos, o impacto gerado sobre o nosso corpo pode chegar a 3 a 6 vezes o nosso peso corporal. Então, se uma pessoa já está com algum sobrepeso, em função de ter sido sedentária há muito tempo, e ela começa uma atividade física desse tipo, com um impacto muito grande, o organismo ele pode sofrer várias consequências no sistema músculo-esquelético, no sistema cardíaco, sistema muscular também. Então, essas situações, elas precisam ser avaliadas antes que a pessoa participe, é o que a gente chama de avaliação pré-participação. A partir desses dados é que se pode traçar uma estratégia. Por quê? Como foi dito na matéria também, não é só calçar um tênis e sair por aí correndo. A gente tem que avaliar o estado inicial daquele indivíduo, se não tem nenhuma contraindicação, e depois sim, aí se programa uma atividade física que seja adequada para aquele paciente com as características individuais daquele indivíduo. Perfeito, doutor. Uma vez estando nessa condição, né, total de aderir à modalidade, como é que deve ser o ritmo, assim, para você começar a corrida? Tem que andar durante alguns minutos para fazer um aquecimento do corpo e só depois começar a correr? Essa corrida, assim, se ela acelerar muito o coração e mesmo assim você mantém durante um tempo, qual é assim, a dica que o senhor poderia dar para os iniciantes? Muito bem. Existe o que eu chamo de barreira dos 3 ou 4 minutos. Ou seja, quando a gente começa uma atividade física, uma corrida, por exemplo, nos primeiros 3 a 4 minutos nós usamos um metabolismo que é o chamado anaeróbio lático, ou seja, ele produz ácido lático, que é uma substância que dá a sensação do cansaço. A partir do 3º ou 4º minuto, a gente já engrena, quer dizer, a gente, que eu digo o nosso corpo, ele engrena o metabolismo aeróbio, que produz pouco ácido lático e a corrida se torna mais fácil ou mais confortável. Então, se passar dessa barreira dos 3 ou 4 minutos, muito provavelmente essa pessoa vai continuar depois, e aí 10, 15, 20, e aí aumentando progressivamente. Nessa fase inicial, logicamente, uma pessoa muito mal condicionada, ela começa andando e depois começa a dar os seus trotezinhos, a sua pequena corrida, o jogging, por exemplo, até o quanto ela consegue. Respeitando o limite do próprio
próprio corpo. Perfeito. Não é? Essa relação de andar 1 minuto, correr 1 minuto, é variável também. Às vezes a pessoa consegue correr 2 ou 3 minutos. Se ela conseguir passar aquela barreira dos 3 ou 4, ela mesma, a pessoa, vai perceber que a coisa fica fácil depois. Até o 3º, 4º minuto é como se você não conseguisse atingir aquela meta, porque a sensação de cansaço é muito grande. Pois é, doutor, e assim, também conheço algumas pessoas que são sedentárias e que não aderem à corrida porque iniciam e já querem correr 10, 15, 20 minutos na primeira semana de treino. Perfeito. Normalmente, quanto tempo depois que você começa a treinar, pelo menos, digamos, 3 vezes por semana, você já consegue esse ritmo de correr, sei lá, 20 minutos? O condicionamento, pelo menos, né? O condicionamento aeróbio, ele é relativamente rápido de ser adquirido. Obviamente que a primeira semana, segunda, até o 1º mês, por exemplo, é a fase mais complicada, porque o organismo começa a se adaptar a uma nova situação mecânica e, consequentemente, algumas reações, chamadas reações adversas, agudas, elas acabam acontecendo. Então, depois do 1º mês, a coisa começa a ficar mais fácil. Atingir 20 minutos de corrida é a meta principal, porque a partir dos 20 minutos, daí aumentar para 30, para 40, fica mais fácil. Os primeiros 20 minutos realmente são mais complicados. Bacana, doutor. Então nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa conversa, mas o senhor continua aqui com a gente, porque no próximo bloco você vai saber como evitar também as lesões durante a prática da corrida. E ainda, se a sua pisada pode indicar qual é o tipo de tênis ideal para a prática do esporte. É daqui a pouco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto Complete. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Bom, se você se empolgou e decidiu também apostar na corrida, é bom tomar alguns cuidados e ir devagar para não transformar o prazer de correr em um problema mais sério, como, por exemplo, uma lesão no joelho ou no pé. Vilebaldo sempre gostou de praticar esportes, mas como a maioria das pessoas, ele achava que começar a correr era uma coisa simples. Comprei um tênis bom, mas sem a orientação devida, e fui correr na beira-mar. E vim correndo esse período todo. Sem nenhum acompanhamento adequado, durante um treino ele começou a sentir fisgadas no joelho. No começo nem deu atenção. Há 3 meses as dores aumentaram e ele resolveu procurar atendimento médico. A lesão foi comprovada. O tratamento já se estende por 2 meses. Ele passou por fisioterapia e agora faz avaliações de movimento. Depois de consultar o médico, eu descobri que esse músculo ele contraiu, e quando contraiu, ele puxou a rótula e deixou a rótula roçando, acho que posso dizer assim, encostando no osso. Aí quando faz o movimento de flexão do joelho, a dor é insuportável, né? Aí vim para a fisioterapia para relaxar esse músculo e a rótula voltar para o local. Só que não basta só relaxar o músculo, eu tenho que fortalecer toda a estrutura muscular para que não tenha essa sobrecarga neste músculo, né? O caso de Vilebaldo não é único. Ultimamente, nesse consultório, a procura por tratamentos por causa de lesões devido à prática errada do esporte vem crescendo. A gente tem observado muitos problemas, principalmente no pé e tornozelo, desde lesões ósseas, as fraturas de estresse, que é um edema ósseo, principalmente no calcâneo e na tíbia. A gente tem observado também muitas lesões ligamentares, as entorses têm acontecido, principalmente no tornozelo e joelho, infelizmente devido principalmente à superfície, né, de corrida, de bastante buracos nas ruas e nas calçadas e praças, que também está acontecendo muito as lesões músculos tendinosas. Vilebaldo não vê a hora de voltar a correr, mas dessa vez com o devido acompanhamento. É bem verdade que há um custo, mas é a ideia de custo-benefício, né? Às vezes você acha que sozinho resolve o problema, quando na verdade você cria um problema para você, né? Então, doutor, geralmente quem tem um acompanhamento tem menos chances de sofrer uma lesão?
O grande problema das lesões é que quando isso é deixado a critério do corredor, na matéria ele até comentou, ele percebeu o início de uma dor, mas ele insistiu ou persistiu. No momento em que a pessoa é assistida por um profissional, muito provavelmente esse profissional vai em busca das causas daquele incômodo. Porque o incômodo é o primeiro sinal que o nosso corpo utiliza como se ele quisesse falar para a gente, olha, tem alguma coisa errada. E se essa alguma coisa errada não for corrigida, e com a continuidade do exercício, os impactos sucessivos, isso acaba piorando, chegando a ponto de o indivíduo parar de correr por conta de uma lesão, como foi relatado na matéria. Doutor, que sinais seriam esses que o corpo nos dá, né? E acende aquela luzinha de alerta, nos dizendo que é hora de parar um pouquinho, procurar um especialista, buscar uma orientação mais aprofundada, que não está tudo bem e a gente precisa ter uma atenção maior. Pronto. Talvez o segredo maior seja a gente prestar atenção à dor após o exercício. Nós temos o costume muito de pensar na dor que acontece durante o exercício. E a corrida, como não é um exercício assim, de muita velocidade, um exercício de uma velocidade moderada, as lesões agudas, elas não são muito frequentes. As mais frequentes são as lesões chamadas por sobrecarga sucessiva, lesões por overuse. E essas lesões se manifestam mais tardiamente. Então, após o exercício, se a pessoa amanhece no dia seguinte com algum incômodo, isso deve ser investigado. O problema é justamente esse, que ele volta a correr achando que é um incômodo que não tem grande significado e esse incômodo vai se mantendo e depois vai cronificando a lesão. O grande problema do corredor não é a lesão aguda, aquela de uma distensão muscular semelhante à do futebol ou de outros esportes competitivos. É a lesão que vai se manifestando mais cronicamente. E aí é importante que o profissional esteja atento às lesões mais frequentes que afetam os corredores, notadamente joelho e tornozelo, como foi inclusive levado pela matéria. Doutor, e correr todos os dias realmente faz bem à saúde? Assim, intensamente que eu falo, aquele corredor que corre 10, 15 quilômetros por dia. Ou o corpo precisa dar uma parada, dar uma descansadazinha? O que o senhor recomenda? Certamente. Quando se faz um treinamento, existe uma coisa que os treinadores se utilizam muito, que é a chamada periodização do treinamento. O treinamento ele não é constante, ou seja, tem um dia, geralmente funciona dessa maneira, um dia de um treino mais pesado e o dia subsequente é de um treino mais leve, para justamente dar tempo de o organismo se recuperar, se regenerar e aí encarar uma nova sessão de exercício 2 dias depois. Então é mais ou menos essa sequência, um dia de treino pesado, mais longo às vezes, e um dia de um treino mais leve. Essa periodização ela é determinada justamente pelos profissionais da educação física que trabalham muito bem com essa questão da periodização. Essa história das assessorias, né? Eles formam grupos bem heterogêneos, né, para correr sempre naquele mesmo horário. Isso acaba sendo um incentivo? As pessoas costumam ter um desempenho melhor quando correm em grupo? Ou a concentração de correr sozinho também pode trazer um desempenho bacana? Isso varia, Alexandra, porque algumas pessoas realmente preferem correr sozinho, é um momento pessoal, que ela reflete, que ela usa como um período de meditação, e tem as pessoas que são incentivadas pela presença de outras pessoas. O cuidado que eu acho que tem que se ter numa assessoria é não unificar o tipo de treinamento para todos, porque realmente cada um vai ter a necessidade, isso. O grande problema quando se faz um treino em conjunto é que aquele que está menos condicionado, ele vai forçar mais do que aquele que está bem condicionado. E o bem condicionado, ele vai diminuir a sua performance para poder manter a uniformidade do grupo. Então, a vantagem da assessoria, de uma boa assessoria, é aquela em que o profissional que está assistindo programe um exercício especificamente e individualmente para cada um. Pois é, doutor, e até nós separamos um trecho da entrevista do doutor Bruno Nogueira, né, ele que foi ouvido na reportagem anterior. Ele é ortopedista e dá pra gente algumas dicas, porque a escolha do tênis é fundamental para correr ou até mesmo para caminhar. E o tipo de pisada é determinante nessa escolha. Veja aí as dicas do doutor Bruno. Existem basicamente 3 tipos de pé pisada, né? A pisada neutra, a pisada pronada e a pisada supinada. E hoje em dia os tênis tem realmente evoluído bastante a tecnologia e isso tem favorecido, tem já sendo fabricado bastantes sapatos, tênis adequados para cada tipo de pé. Costumo até brincar que a gente nasce descalço.
O tênis, ele foi uma invenção do homem para proteger o pé. Então você tem que realmente comprar, utilizar um tênis adequado ao seu tipo de pé. Aquela pisada pronada é aquele pé mais plano, que não tem a cava. Ele é um pé que utiliza muito o dedão, o hálux, na hora da arrancada, que a peso do corpo vai mais para a região do meio, interna do pé. A pisada neutra é aquele pé que tem um arco plantar, diria, fisiológico, e que é distribuído o peso por todo o antepé, a região anterior, de uma forma uniforme. E a pisada supinada é aquele pé mais cavo, que é aquele pé rodado mais para fora, onde a gente utiliza muito a parte lateral, principalmente o dedo mínimo, o quinto dedo, na hora da arrancada. Então, os tênis têm que ter essas adaptações para prevenir exatamente essas lesões, principalmente na região do pé e tornozelo. Pois é, doutor, é necessário procurar um ortopedista para poder identificar o tipo de pisada? Alexandra, essa questão da pisada, ela é até bastante complexa, ela é muito mais complexa do que a gente simplesmente parar em frente a um paciente e analisar se o pé é chato ou se o pé tem muita cava. Porque a pisada, ela se modifica durante a corrida de acordo com a intensidade da corrida, a velocidade da corrida. Em trotes, por exemplo, que é aquela corrida mais leve, mais lenta, geralmente isso não tem muita importância. Mas no momento que a pessoa começa a melhorar o seu condicionamento, ela vai aumentando a sua velocidade. Quanto maior a velocidade, menos a gente apoia o pé, menos tempo a gente apoia o pé. A gente apoia, inclusive transfere a carga mais para a região anterior do pé, quanto maior a velocidade. Então, essa questão da pisada, ela varia muito de acordo com a velocidade com que a pessoa executa o seu treinamento. E outro fator, por exemplo, quando a pessoa começa a se cansar, no final de um treino, a pisada da pessoa se deteriora. Se no começo, enquanto ela está descansada, no começo do seu treino, etc., ela até pisa melhor, porque tem treinos de correção de pisada, não é só o tênis que pode corrigir, mas o treino também pode corrigir. Só que na medida que a pessoa vai se cansando, no final de um treinamento, no último terço do treinamento, ela começa a balançar mais, o corpo começa a balançar mais pela fadiga. Então, isso faz com que a pisada se deteriore. E muitas vezes esse é o problema. A pessoa quer treinar mais, sempre mais quilômetros, 10, 20, 30, quando ele poderia diminuir um pouco o seu tempo de treinamento e fazer com o corpo menos cansado. E até diluir mais ao longo da semana os treinamentos. E não fazer tudo num único dia. Ao invés de correr 10 num único dia, talvez 5 num dia, 2 dias subsequentes. Isso talvez gerasse menos lesões, evitasse muitas desses imprevistos que acontecem na corrida. Perfeito, doutor. Às vezes é comum também as pessoas procurarem simplesmente uma loja especializada em tênis e a orientação de um vendedor que não tem uma formação, provavelmente um treinamento mesmo, assim, que possa dar essa dica de forma precisa, né? Perfeito. Então a indicação mesmo para a escolha do tênis é procurar um médico do esporte ou um ortopedista e fazer essa avaliação de uma maneira mais aprofundada, não é? Existem alguns meios, alguns métodos que a pessoa pode correr em esteira, é feita uma avaliação biomecânica. Essa corrida ela é filmada e a partir de um programa no computador pode-se determinar realmente se a pisada é mais supinada, neutra ou pronada. E é interessante esse tipo de teste porque ele permite que a pessoa use o seu tênis, então ele pode correr primeiro descalço e aí se verifica a pisada descalça. E depois com o tênis, se o tipo de tênis se modifica a pisada. Isso, vários estudos mostram realmente que o tênis consegue modificar a pisada. Como eu falei, o cuidado que tem que se ter é de não exagerar muito na questão da quilometragem do treino. Perfeito, porque senão perde toda a eficiência do uso do tênis adequado, não é isso, doutor? Exatamente isso. E qual é o momento de aderir às competições? A competição eu chamo assim, como se fosse um rito de passagem. Ou seja, depois que a pessoa ganha sua primeira medalhinha, ela se torna uma viciada, uma adepta nas corridas. Oficialmente corredor. Exatamente. Começar correndo com 5 km, acho que seria o melhor. Provas de até 10 quilômetros, eu diria, tem mais benefícios do que malefícios. Acima de 10, aí a coisa já não fica tão bem. Ou seja, os malefícios, às vezes o excesso de treinamentos, podem causar mais malefícios do que benefícios propriamente ditos. Ok, pois olha, eu quero lhe agradecer pela participação aqui com a gente, tá? Muito obrigada. Bom, e a corrida é um esporte seguro, mas que exige cuidados com o coração. No próximo bloco, nós vamos dar todos os detalhes sobre isso.
Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Quando praticada com cuidado, a corrida é um excelente exercício. Ajuda a regular a pressão arterial, especialmente em alguns pacientes hipertensos. Mas será que qualquer pessoa pode ser adepto dessa modalidade? Quem vai nos responder essa questão é o Dr. Cesário Martins, ele que é cardiologista. Seja bem-vindo, doutor, Bom dia. Ao programa. Obrigado. Então, qualquer pessoa pode realmente aderir à corrida sem problemas? Eu começaria citando uma frase que é atribuída a Einstein, que diz que viver é como andar de bicicleta. Se parar, você cai. Ou seja, você tem que se manter em movimento. Mesmo o indivíduo que tenha as maiores limitações, mesmo no paciente que tem insuficiência cardíaca, que é uma falência da bomba, mesmo nesses indivíduos o treinamento ele é eficaz. Se nós pegarmos como a doença que mais mata no mundo como um todo, que são as doenças cérebro-cardiovasculares, ou seja, infarto e AVC, nós veremos que para nós trabalharmos a redução dos chamados fatores de risco, o exercício físico isoladamente, digamos, independente de você ter todos os fatores, mas se você fizer atividade física, o estudo Interheart, publicado em 2004, provou que 12% da redução do seu fator já vai se dever à atividade física. Então, ela é extremamente importante e eu diria que para qualquer paciente ela está indicada. Agora sim, nós temos que encontrar a modalidade da indicação e a intensidade, como fazer, isso é que é o segredo da coisa. De repente, para um paciente que tem algum grau de comprometimento da parte cardiorrespiratória, o ideal fosse apenas um trotezinho, uma caminhada pela maior parte do tempo de treino, né? E aderir a uma corrida leve. Para você aderir a uma atividade física como corrida, você tem que passar por estágios. Isso eu diria que é uma preparação a médio prazo. Eu sempre digo, não dá para você querer se tornar um atleta, ou, por exemplo, participar de uma atividade competitiva, sim, se você não der um condicionamento adequado. Isso pode levar 6 meses, 1 ano, ou até um pouco mais. Vai depender do tipo de treinamento que você for adaptado e vai depender do seu desenvolvimento a isso, porque aliado a isso tem uma série de outras coisas que tem que ser levado em conta. Por exemplo, a atividade física, fisiologicamente, já eleva a pressão por uma adaptação. Então, para você atingir um nível de atividade física da corrida, a sua pressão tem que seguir fisiologicamente também esse acréscimo. Então, para isso existem como a gente preparar o paciente, como você conduzir essa coisa. Eu sempre digo que o grande balizador de uma corrida ou de uma atividade física chama-se frequência cardíaca. A resposta que o teu coração dá à necessidade metabólica de aumentar a sua frequência é exatamente a medida que cientificamente a gente usa para prescrever o exercício. Entendi, doutor. E uma pessoa que está sedentária, que não conhece, que não tem procurado um cardiologista rotineiramente, né, pelo menos uma vez por ano, quais são os cuidados que ela tem que ter antes de iniciar uma modalidade dessas, como por exemplo a corrida? É bom procurar o cardiologista? Quais seriam os exames que seria bacana fazer para começar com segurança, não é, a atividade física? Sem dúvida, faz parte da rotina você procurar um especialista, que não obrigatoriamente só o cardiologista, o médico que possa ter a formação em medicina esportiva, sim, já pode nos contribuir bastante nessa pesquisa dos chamados parâmetros para prescrição da atividade física. Agora, sempre antes de fazer, você tem que sempre se cerca dos chamados fatores de riscos alvos: hipertensão, diabetes, o sobrepeso ou a obesidade, a questão da própria relação com a condução do ponto de vista de relação social, o estresse do indivíduo no dia a dia, os níveis de colesterol, o tabagismo e a sua repercussão no pulmão e nos demais aparelhos da árvore respiratória. Então, tudo isso está dentro de um conjunto de fatores que vão ter que ser avaliados. Nessa avaliação, em geral, se faz o quê? No mínimo um teste provocativo. O que é um teste provocativo? É você fazer, digamos, um teste ergométrico, ou um teste ergoespirométrico, ou uma cintilografia, ou um exame nesse nível,
que possa te dizer o seguinte: quando eu estiver fazendo a minha atividade física, qual o nível de risco que eu tenho? Conforme mostrado na reportagem anterior, o indivíduo se propôs a caminhar na beira-mar sem fazer uma atividade, sem fazer uma avaliação. Ele poderia muito bem ter sofrido um infarto agudo do miocárdio durante a atividade. Ou, por exemplo, os indivíduos que têm cardiomiopatia hipertrófica, que é uma doença do músculo cardíaco. Se as pessoas lembram, nós já tivemos exemplos clássicos, como a história do Serginho, jogador do São Caetano, Sim. e vários outros atletas que morreram em campo de futebol. Eu diria, o esporte ele é benéfico, mas existem limitações. Essas limitações é que o médico busca para então prescrever para o indivíduo a atividade física. Se você ultrapassar o limite, ou se você não puder fazer ou fizer de forma errada, aquilo pode se tornar maléfico. Pois é, doutor. Ao ar livre ou na academia, a corrida é um dos exercícios mais democráticos. Auxilia na perda da gordura, deixa o corpo mais bonito, não é verdade? Mas qual será a melhor opção? Correr na esteira ou na rua? Kelly é advogada e adepta da corrida há cerca de 2 anos. Corre 3 vezes por semana, de 30 a 40 minutos. Além do condicionamento físico que a corrida proporciona, melhora da respiração, melhora a maneira como você se sente. Já Fábio é adepto da corrida há 10 anos e seu objetivo inicial era emagrecer. Eu sou ex-fumante, parei de fumar, engordei muito, ganhei mais de 30% do meu peso e tive dificuldade apenas com dieta para diminuir. Aí eu comecei a correr e vi uma alternativa para manter o peso e fazer um exercício físico também. E será que tem diferença entre a corrida ao ar livre e a corrida na esteira? Elivan, tem? Tem sim, porque existem algumas facilidades e algumas cadências em que você pode utilizar na esteira e que facilitam a tua vida. Vou dar um exemplo bem prático. Quando você está correndo, você busca o chão à frente. Isso demanda um pouco mais de energia. Quando você está na esteira, a lona da esteira passa por você. Isso demanda menos energia. Você tem a resistência do vento. Essa você também não tem. Você tem a irregularidade do piso. E tudo isso pode influenciar no gasto de calorias. Você para olhar de um lado e do outro da rua. Se você tenta manter o ritmo, talvez isso não influencie tanto. Mas uma parada significativa no meio de engarrafamento por conta da segurança, ou se você tem pessoas que estão correndo e você não consegue imprimir o seu ritmo naquele mesmo local, isso com certeza vai influenciar de forma negativa. Bom, então agora vamos fazer um teste, né, com um personagem que nós trouxemos aqui para saber se tem realmente essa diferença, ou melhor, para mostrar como tem essa diferença na esteira e ao ar livre. Como é que vai ser esse teste, Elivan? É o seguinte, nós vamos pegar a Kelly e o Fábio, e os dois vão ficar aqui na esteira agora. Nós vamos colocar frequencímetro neles e vamos medir com 2 aparelhos diferentes as frequências cardíacas e medir o gasto calórico. Depois nós vamos para a rua, vamos tentar imprimir o mesmo ritmo na rua, num local onde a gente possa ter um pouco mais de segurança e manter esse ritmo, e vamos ver as diferenças entre a queima calórica lá e a queima calórica aqui, para justificar isso que eu estou falando para vocês, tá bom? Pois vamos lá para o teste. Tá. Eles vão fazer uma caminhada de aquecimento em torno de 1 minuto e meio. Depois, nós vamos colocar um ritmo de aquecimento ainda, mas já num trote. Depois eu vou colocar um ritmo de corrida um pouco mais forte, para que a gente termine os 15 minutos no ápice e possamos contar aqui as calorias. Isso, bora. 10 segundos, vai. Boa, Kelly. Vamos lá, Kelly. 3, 2, 1. Peraí, não vai parar de uma vez não, ela vai diminuir. Vai, 10 segundos, Fabão. Bora. Vai. 5, 4, 3, 2, 1. Diminuindo o ritmo aí, Distância 2.5, 207 calorias. Distância 2.3. Calorias 180, certo? E o tempo, praticamente o mesmo. A gente largando daqui, ó. 1, 2, quando chegar naquela esquina lá, tá?
vocês podem aumentar o ritmo. Vamos lá? Valendo? Pode ir. Vai! Então, Elivan, qual foi o resultado, né? Tipo, onde se perdeu mais calorias, onde se correu mais, qual foi o resultado comparando as duas coisas, esteira e ao ar livre? Olha só, aqui ao ar livre, nós não conseguimos imprimir o mesmo ritmo que nós tivemos na esteira. Mas ainda assim, mesmo com a intensidade um pouco mais baixa, nós tivemos uma equivalência de calorias. Então isso quer dizer que o trabalho aqui foi mais eficiente, porque nós tivemos uma intensidade menor e ainda assim o número de calorias foi bem parecido. Enquanto que lá para a mesma distância nós tivemos em torno de 80, 85 até no máximo 90 calorias, aqui nós tivemos bem perto de 90, mas não imprimimos a mesma intensidade. Então quer dizer, uma média de velocidade lá de 14 km por hora e aqui de 10 a 11 km por hora. Isso quer dizer que a eficiência na rua foi bem maior. Entanto, que nós não conseguimos ficar ao mesmo tempo no mesmo ritmo e cessamos a corrida antes um pouco. Ótimas dicas, né? Doutor Cesário, qual seria a melhor opção, caminhar ou correr? Eu diria que as duas são importantes, ou elas se complementam. Na verdade, uma boa prática de atividade física começa por uma caminhada e em seguida você vai aumentando essa intensidade para correr. Os bons treinadores fazem, inclusive, numa boa caminhada, fazem como chamamos tiros. Ou seja, o indivíduo tem períodos que corre e períodos que caminha. É essa mistura, digamos assim. Por isso que eu digo sempre, não é só a atividade aeróbica, mas a anaeróbica também é importante. É importante que até no treinamento do indivíduo ele faça corrida, faça caminhada, inclusive faça também musculação em academia. Para fortalecer a musculatura, até protege de possíveis lesões. Sem dúvida. Né? Eu sempre digo que o bom exercício físico é o exercício que lhe dá prazer. Não obrigatoriamente só corrida e só caminhada. Um bom forró, uma boa lambada, um bom tango, faz uma adaptação espetacular em qualquer indivíduo. Eu diria, por exemplo, para alguns casais, eu diria até que uma dança de salão é fantástico para complementar tudo isso. Ou seja, o importante é que o indivíduo se identifique, e aí poderia ser vôlei, futebol, caminhada, corrida, natação, ciclismo, as noites de night bikes que a gente vê por aí. Tudo isso é extremamente importante. O importante é que você faça. A única coisa que não pode deixar de fazer é justamente não praticar atividade nenhuma. Perfeito. Doutor, e na prática dessas atividades, existe algum sinal de alerta que o corpo dá, indicando algum problema cardíaco, algo que possa ali acender aquele sinal de alerta e é hora de procurar um médico? Sim, e o principal deles eu diria que é a dispneia ou o cansaço excessivo para a mesma atividade que você fazia anteriormente. Se você perceber que você está cansando rápido demais com aquilo que você faz, algo está errado. Porque é justamente o contrário, o condicionamento vai lhe permitindo distâncias maiores com o mesmo esforço. Se de repente você está se cansando rápido, ou se você tem uma sensação de dor no peito, entalo, sensação de dor na região mandibular, ou dormência em algum braço, geralmente mais à esquerda, náuseas, vômitos desproporcionais, qualquer coisa nesse sentido é um sinal de alerta. E aí sim, você deve procurar. Eu diria mais, para começar a boa atividade, você deve ter uma avaliação e periodicamente, pelo menos uma vez ao ano, você deve consultar o seu médico e aí ele faz o check-up anual, onde inclui todos os chamados fatores de risco e aí ele pode te dar o ok ou pode te acender uma luz amarela no sentido de você fazer uma investigação mais especializada. Perfeito. Doutor Cesário Martins, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente, tá? Bom, e os cuidados nutricionais garantem um bom desempenho na corrida. Saiba no próximo bloco. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida. Unimed Odonto completa a sua saúde. Unimed Odonto completa a sua saúde.
Alimentar-se adequadamente traz benefícios para qualquer praticante de atividade física, inclusive para quem pratica a corrida. Para saber quais são os cuidados que devem ser tomados antes, durante e depois do treino, nós convidamos a nutricionista Tiziana Falcão para nos dar alguns esclarecimentos e até fazer desaparecer alguns mitos. Então, Tiziana, seja bem-vinda aqui ao programa. Tudo bom, Alexandra? Tudo ótimo. Então, por que o praticante do exercício precisa ter uma alimentação balanceada? Pronto. Toda atividade física demanda uma reserva energética diferente, uma alimentação individualizada para o tipo de atividade física que esse atleta ou praticante faz. No caso, a corrida, ela é uma atividade física muito intensa que demanda uma alimentação diferenciada e uma hidratação também adequada. Então, é como se a alimentação, ela surgisse como um recurso ergogênico para esse praticante. Ela melhora o desempenho para o praticante de atividade física. Ela, além de equilibrar as necessidades energéticas de acordo com o que ele necessita e o nível de atividade física, ela também fornece os nutrientes necessários, ela melhora a recuperação pós-treino desse praticante, diminui a ação dos radicais livres, que é muito intensa para o praticante de corrida. Enfim, é fundamental para que esse praticante tenha uma alimentação individualizada de acordo com suas necessidades. E a alimentação balanceada, Tiziana, inclui que tipo de alimentos, assim, quais devem ser aquelas, assim, as escolhas prioritárias, né, para quem está aderindo à corrida, para quem já corre há algum tempo? Que orientação você poderia dar, assim, de maneira geral, né, sem estar avaliando caso a caso, mas de forma geral? Pronto. Em primeiro lugar, é importante ele procurar a ajuda de um profissional, porque, como eu estou te falando, depende muito do indivíduo, do tipo de treinamento, da frequência de treino dele, mas de uma forma generalizada, na corrida, a maior demanda que geralmente a gente investe mais nos carboidratos para esse praticante, mas é fundamental também a presença das gorduras, das proteínas, para a recuperação pós-treino, que é recuperação muscular desse atleta ou praticante, e também para evitar a perda de massa muscular, que muitas vezes a gente foca muito no carboidrato como fonte de energia e às vezes esquece um pouco das vitaminas, dos minerais, que também são fundamentais, e evitar esse catabolismo muscular, que também é muito frequente nesse atleta. Nos corredores, né? Isso. E assim, muitos os adeptos da corrida aderem à modalidade justamente para perder peso. Nesse caso, quando o paciente, né, no caso, é um corredor que está aderindo à modalidade para perder peso, ainda assim o carboidrato é mantido nessa dieta? Sempre antes e depois do treino, ele é mantido dependendo do nível de atividade física, porque vai depender qual a fonte de energia que ele vai utilizar durante o treino. E aí é legal a orientação do profissional nutricionista e o educador físico. Depende da frequência cardíaca que ele está treinando, depende do nível de treinamento dele, como eu estou te falando. Mas é completamente diferente uma alimentação de perda de peso para uma alimentação de performance. Né? No caso da perda de peso, a gente vai quebrar o estoque desse praticante, a gente quer que ele perca gordura. Então, é outro tipo de alimentação. No caso, a gente não vai dispor tanto carboidrato como se fosse para uma alimentação de performance. Entendi. E os suplementos, eles fazem diferença para quem aderiu à corrida? Olha, Alexandra, os suplementos, na verdade, eles vieram para ajudar esses atletas, porque muitas vezes a alimentação se torna inviável, dependendo do horário que esse praticante vai fazer a refeição. Às vezes ele pode se sentir um pouco nauseado por conta que a digestão às vezes ainda está acontecendo no momento da prática, né? Então aí se torna necessário o uso de suplementos, mas tudo depende do nível de tolerância desse praticante a suplementos sólidos, porque a gente realmente pode estar utilizando suplementos à base de carboidrato, de eletrólitos, que também ajuda bastante a questão da manutenção da hidratação, BCAAs, glutaminas, para evitar, como eu falei, a perda de massa muscular, que é bastante comum nesse praticante de atividade física quando ele não é bem orientado nutricionalmente. E quanto tempo antes da corrida a pessoa deve fazer uma refeição realmente? Alexandra, eu sempre gosto de dividir esses momentos de pré-treino, certo? Existe o pré-treino dias antes da competição, existe a alimentação 3 horas do treino ou até da competição, que é uma refeição mais sólida, e existe aquele período de 40 a 60 minutos antes do treino, que é uma alimentação de mais fácil digestão ou, no caso, a suplementação. Entendi. E depois do treino?
a recomendação qual seria? É de pode-se fazer uma refeição mesmo, sólida, completa, logo depois do treino? Ou a indicação é mais ou menos parecida com aquela refeição feita 40, 60 minutos antes do treino, como você falou? Pode fazer uma refeição sólida, contanto que ela seja de fácil digestão. É chamado carboidrato de índice glicêmico bem alto, porque logo após o treino, o praticante está necessitando a recuperação. Ele está necessitando da recuperação energética, ele está necessitando a recuperação muscular, então tem que ser logo após, para evitar ao máximo a perda de massa muscular e o mal-estar do atleta também. No caso da refeição sólida, ela pode ser feita, mas contanto que seja aquele carboidrato de índice glicêmico alto, como mel, pão branco, batata inglesa, arroz branco, tudo de fácil digestão para recuperar logo a energia. E as proteínas magras também, como a carne branca, ovos, queijos magros. Mas se não for inviável, né, a gente suplementa na forma de carboidratos simples, de proteína, como a whey protein, enfim, depende muito da rotina mesmo desse corredor, né? E se é viável, porque às vezes ele está em um canto que não consegue fazer aquela refeição, então a gente suplementa. Perfeitamente. E a hidratação é fundamental, né? Para quem pratica qualquer tipo de atividade e até mesmo para os sedentários, né? O cuidado com a ingestão de água deve ser sempre ali, você deve ter esse cuidado sempre, né? É como você falou, é realmente fundamental. Para você ter noção, Alexandre, tem estudos mostrando que 5% de desidratação já cai 30% do rendimento do atleta nessas atividades aeróbicas. Então, realmente, é uma coisa que a gente deve dar uma atenção diferenciada. E não só antes, durante e depois da atividade física, mas também no decorrer do dia é tão importante quanto antes, durante e depois. Né? Existe alguma técnica para a pessoa ingerir água durante uma competição? Você está ali super concentrado, mas o seu corpo às vezes precisa. É indicado tomar um pouquinho de água durante o treino, mesmo durante a competição, ou só no final dele? Qual é a dica? É indicado sim, é indicado antes, em média uns 400 a 600 ml, mas depende também do quilo de peso do indivíduo e do nível de atividade física. É indicado durante também, de 500 até 1 litro, às vezes esse praticante chega a perder em 1 hora de treino. E depois a gente tem uma dica também de sempre pesar esse praticante antes da atividade física e depois. Né? A perda de peso que ele teve depois deve ser a ingestão de água igual ou até superior ao peso que ele perdeu, né? E de preferência água gelada, porque a função da hidratação é justamente regular o volume sanguíneo e, consequentemente, a nossa temperatura corporal. Então, se a gente proporcionar água mais gelada, vai facilitar o organismo também. Isso vai acontecer mais rapidamente, né? Talvez com a ingestão de menos água. Vai regular mais rapidamente a temperatura do corpo. Bacana. Tiziana, muitíssimo obrigada pela participação aqui com a gente, tá? Obrigada a você. Bom, a partir da próxima quarta-feira, dia 21, a Fundação Demócrito Rocha estará veiculando o projeto Equidade do SUS. O projeto tem por objetivo implementar ações através da formação e mobilização dos trabalhadores do SUS para o reconhecimento e enfrentamento das iniquidades em saúde que afetam várias populações. Além do curso à distância, o projeto contará com a veiculação de 12 fascículos todas as quartas-feiras no Jornal Povo e um seminário que vai ser realizado no próximo dia 23 no Centro de Eventos. As inscrições são gratuitas e já estão abertas através do site que você vê no vídeo. E é isso, gente. O programa está terminando aqui. Para críticas e sugestões, você acessa o nosso site e também pode conversar com a gente por e-mail e através das nossas mídias sociais. Até a próxima. TV O Povo tem que ver. Vida e saúde. Apoio cultural. Unimed Estilo. Exclusividade para viver o melhor da vida.